Bem-vindos aí ao nosso Meetup, nossa primeira versão do Meetup Analytics Engineering aqui do Nubank. Obrigado a todo mundo a participação. A gente tem mais de 300 pessoas participando nessa nossa primeira edição. A gente vai ter algumas pessoas apresentando aqui alguns tópicos sobre Analytics Engineering, como vocês podem ter visto na agenda. Mas a gente vai ter 3 talks. O primeiro talk vai ser com a Rina e com a Edmilson, falando um pouco sobre o nosso chapter, como a gente funciona, como que é o nosso processo de recrutamento e algumas peculiaridades sobre o nosso chapter em específico. Depois, o mic é de vocês, galera. Pode ir. Ade, pode compartilhar a tela com a gente, por favor? Boa. Então, pessoal, novamente sejam super bem-vindos ao nosso primeiro Meetup e agora a gente vai dar início à nossa primeira talk. E como vocês podem ver aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os bastidores do nosso chapter de Analytics Engineering. Então, dando uma visão geral sobre os tópicos que nós vamos abordar no dia de hoje, a gente vai dar uma breve introdução sobre os palestrantes, falar um pouquinho sobre uma breve história analítica aqui dentro do contexto do Nubank, falar como surgiu a necessidade da criação do Chapter de Analytics Engineer, onde nós estamos localizados aqui dentro da empresa, como que é o nosso dia a dia, como que funciona a nossa rotina. Nós vamos apresentar para vocês o nosso TGIF e os projetos internos que surgem a partir dele, e por final, quem são os Analytics Engineers do Nubank. Então, apresentando rapidinho novamente, né? Eu sou a Rina, trabalho aqui no Nubank desde janeiro deste ano, e eu sou uma Analytics Engineer no time de Controllership Platform, né? Plataforma de controladoria. E agora eu chamo o AD para se apresentar também e prosseguir com a nossa palestra. Obrigado, Rina. Bom, de novo, eu sou o AD, né? Estou na Nubank desde outubro de 2019 e eu estou em FP&A Platform desde janeiro de 2020, trabalhando aí no time, fazendo diversas coisas, né? Legal. Antes de mais nada, eu acho que a gente tem que entender um pouco sobre a Nubank, né? O que aconteceu, né? Então, assim, em 2013, a Nubank nasce, né? E junto com ela nasce essa breve história analítica, né? Quando a gente pensa nessa história analítica, a gente gosta de colocar essa linha, entre aspas, do tempo, essa seta, né? Entre o que é técnico e o que é analítico, né? O que é análise, coisas do tipo. Não que o técnico não tenha análise, né? Mas é um espectro. E esse espectro ele vai ter algumas pessoas, né? Alguns grupos de pessoas, né? Bem do lado técnico, a gente vai ter o Software Engineer, aqui dentro da Nubank, né? O Chapter, que é responsável pelo desenvolvimento de features, de produtos, de desenvolver não só a stack técnica interna, como também a parte de app, web e assim por diante, e infraestrutura. Pensando agora nesse mundo analítico, a próxima coisa que vem é o Software Engineer de Data Infra, né? Esse Software Engineer ele é o responsável pela criação, manutenção e evolução da nossa infraestrutura de dados, tá? Aqui, quando a gente fala de infraestrutura de dados, a gente está falando do grande processo de ETL, digamos assim, né, que a gente vai ter dentro da Nubank. E uma coisa que é bem importante no nosso contexto aqui é que a gente entende que essa infraestrutura de dados ela tem que ser bem dinâmica e bem acessível para todos os Nubankers, né? Então, eles trabalham para que isso seja acessível para todo mundo. E aqui no finalzinho da parte de análise, a gente vai ter as pessoas que analisam o dado mesmo, né? Mais pontualmente, né? Que são os analistas de negócio, os financial analysts, risks analysts e assim por diante. E eles são responsáveis basicamente por analisar esse dado na ótica de negócio e produto, né? Dada a especialidade deles e ajudar, né, a Nubank nesse processo de decisão. E quando você olha aqui, né, tem esse espaço, né? Eu sei que quando a gente pensa no espectro de dados, isso daqui parece ser muito simples, né? E realmente é. Se você... aqui eu trouxe esse chart, né, esse radar de um blog post que a gente fez, eu acho que no começo de 2020, sobre a mudança do nome do chapter.
E é muito interessante a gente ver, né, que a gente tem tanto a Data Platform, a parte de Machine Learning, tá, análise de dados, governança de dados, Analytics e Reporting, né? Tudo isso é o espectro de dados, né? E quando você olha aqui essas corzinhas, isso daqui são os chapters, né, e as responsabilidades principais deles. Então, a gente vê, né, o software engineer muito focado aqui, a gente vê o data scientist, o machine learning engineer mais aqui, e o business analyst aqui. E a gente vê esse mesmo gap que a gente viu anteriormente aqui, né, nessa parte de análise, data pipeline reporting e governança de dados e dimensionalidade, né? Com isso, surge a ideia da gente criar os Analytics Engineers, primeiramente como Data Analysts, e depois mudando o nome para Analytics Engineers, mas que no final é esse grupo de pessoas que está tentando diminuir esse gap, né, nessa parte à esquerda aqui do gráfico, né? Então, a gente surge no final de 2018, né? Tipo, dezembro são as primeiras contratações, provavelmente teve alguma história antes, mas a parte mais importante é que a gente começa a criar corpo aí em 2018, final de 18, começo de 19, né? Falando de nascer, né? Todo time, toda empresa, ela vai ter sempre uma missão e uma visão, né? E o nosso chapter, ele também tem isso, né? E eu quis trazer tanto a missão quanto a visão por se tratar de algo mais geral do que é a gente, por que a gente existe, algo do tipo. Nossa missão é basicamente por que a gente existe, né? E a gente existe basicamente para fazer essa ponte, né? Entre a necessidade do negócio e a plataforma de dados, né? A gente busca empoderar, né, todos os Nubankers para que eles consigam trabalhar nesses dados de uma forma eficiente e apropriada, né? O que significa isso, né? Isso significa que a gente está sempre olhando para a parte técnica da nossa infraestrutura de dados, mas a gente também está sempre olhando para o nosso cliente final, para o nosso cliente que está na ponta do produto, e a gente está buscando sempre fazer com que ele tenha, né, a capacidade de fazer as coisas só, mas que ele não precise ter um overhead, né, uma dificuldade de entrada muito grande nesse processo de dados e de análise de dados, né? Então, esse é basicamente o porquê a gente existe, né? E pensando em visão, para onde a gente está indo, tá? É basicamente o que a gente espera, né? O que a gente espera dos Analytics Engineers daqui, sei lá, 5, 10 anos, né? A gente espera estar integralmente em todas as áreas da Nubank, né? Espalhados em todos os produtos, todas as unidades de negócio. E a gente espera contribuir para que a gente mantenha esse mindset data-driven, né, que a Nubank é tão conhecida, garantindo que os Nubanks estejam confiantes com a qualidade do dado e como usar esse dado e também como contribuir para esse ambiente de dados, né? Legal. E onde estamos, né? Eu acho que é legal a gente mostrar um pouco do contexto, né? A Nubank, ela tem um organograma, né? Uma arquitetura de uma hierarquia meio parecida com aquela hierarquia proposta pelo Spotify naquele artigo sobre BUs, tribos e etc. E é basicamente isso, tá? Então, aqui na Nu a gente vai ter diversas áreas de negócio, né? Unidades de negócio, as BUs. Por exemplo, eu e a Rina, a gente está no que a gente chama de BU de finanças, tá? E dentro da BU a gente vai ter sub-BUs. E daí a Rina, ela está na sub-BU de controladoria e eu estou na sub-BU de FP&A, né? Finance Planning and Analysis. E dentro dessas sub-BUs a gente vai ter os squads, né? Que são pequenos grupos de pessoas que vai variar aí, né? Dependendo da necessidade, etc. Mas que ela é responsável por uma parte do processo que essa BU ou sub-BU toma conta, né? No caso, tanto eu quanto a Rina, a gente está numa squad específica dessa sub-BU de plataforma, né? Controllership Platform e FP&A Platform. E ainda existem alguns casos onde esses squads são quebrados ainda em packs, né? Os packs, eles são, às vezes, temporários e, às vezes, eles são mais contínuos, né? E no caso, eu não sei em controladoria, mas no caso de FP&A Platform, por exemplo, a gente é separado em 2 packs. A gente tem um pack focado em Solutions, que é onde eu estou alocado, e a gente tem um pack focado numa plataforma
de planejamento financeiro que a gente está implementando dentro da Nubank. Sabendo tudo isso, a gente fez uma queryzinha bem simples, só para ver onde que as pessoas estão, né, dentro do nosso chapter, distribuídas dentro da empresa. Esses nomes aqui, eles não são os nomes das BUs, né, são um nome próximo aí ao que o mercado utiliza. Então, a gente consegue ver, né, que a gente tem uma grande parte da nossa equipe numa área que a gente chama de plataforma, que seria uma área mais voltada à ATI ou à plataformização das ferramentas, né, dos acessos aí da Nubank e da infraestrutura da Nubank. Tem um pessoal na área de produtos, então eles estão diretos lá com o pessoal do cartão de crédito, da área de investimentos agora com a Easy, da área de lending, né, e assim por diante. Tem um pessoal em defesa, que seria risco, ou mesmo mitigando possíveis problemas que a gente tenha, ou questões regulatórias que a gente tem que ter, que a gente acaba tendo, né, por causa de ser uma instituição financeira. A gente tem o pessoal em finanças, no caso eu e a Rina, por exemplo. Um pessoal em growth, que seria adquirir novos clientes e manter, né, essa entrada de clientes e manutenção desses clientes dentro da Nubank. Algumas pessoas em operações aqui seriam operações mais voltadas a atendimento ao cliente, coisas desse tipo, e algumas pessoas em people, né, que seria o nosso RH, mais ou menos, tá? Ou seja, a gente acaba trabalhando essa parte de técnica e de dados meio que na empresa inteira já. Tem muito lugar ainda que está para crescer, mas a gente está crescendo, né? E como é o nosso dia a dia, né? Bom, o pessoal normalmente gosta de perguntar muito essas duas coisas, né? Qual é as tarefas que a gente faz e qual é a stack que a gente usa, né? Stack técnica. Tarefa, acho que a primeira coisa que a gente pode falar, tá? É que se você pegar todos os Analytics Engineers, colocar numa sala e fazer essa pergunta um a um, você vai ter uma resposta ligeiramente diferente uma do outro, ou até muito diferente, tá? Isso vai acontecer porque o Analytics Engineer, ele tem essa missão e visão, né? Que eu comentei, mas a gente está tentando suprir um gap. Então, vai depender muito de onde está esse gap, né? O que a gente realmente tem que suprir, né? Então, assim, o geral seria, a gente faz monitoramento ou de pipeline ou de injeção de dados, a gente trabalha com data viz, seja fazendo dashboards, seja desenvolvendo reportes automáticos, a gente cria datasets ou data assets, né, para que outros analistas consigam usar, pensando na dimensionalidade, né, dos dados, assim por diante. A gente trabalha com ingestão de dados, então a gente acaba trabalhando com pipeline de ingestão, a gente acaba fazendo produtos de dados também, dependendo da necessidade, que é o caso aí do controlinho que o Abdallah vai apresentar mais tarde, acaba fazendo também coisas relacionadas à plataformização, por exemplo, a ingestão de dados, quando você pensa, ela é só um ponto, né? Eu tenho esse dado, eu vou ingerir, mas eu posso fazer uma plataforma que ingere essa série de dados, né? E a gente acaba trabalhando nisso também. Algumas automações e muito suporte ao usuário, né? Até mesmo porque acaba sendo o nosso grande contato aí com o nosso público, né? Se eu pego, por exemplo, o meu caso aí em FP&A, né, nesses quase 2 anos de Squad, eu comecei trabalhando junto com a equipe com um processo um processo de criação de KPIs, né? A FP&A é muito focado em entregar os KPIs da empresa para investidores ou até mesmo para a gerência alta, né, o high management da empresa, para saber como que a gente está indo nesse lado financeiro. E uma coisa que a gente entende é que KPI normalmente é o quê? É uma regra de negócio e uma forma de você calcular e agregar os dados, né? Então, a gente sofria muito em juntar tudo isso num lugar, todos os KPIs da empresa, num lugar só e demonstrar isso, né, para essas áreas acima aí que eu comentei. E FP&A é meio que o lugar que faz isso, né? Então,
primeiro projeto que a gente acabou fazendo foi um projeto de padronização dessa injeção de KPIs, onde a gente coloca a lógica de negócio dentro da nossa ETL e a nossa abstração, né, a nossa plataforma vai calcular isso e vai gerar um output padronizado que já com os KPIs no formato certo, que a gente já consegue fazer dashboards, etc., muito mais simples, muito mais fácil, né? E hoje, por exemplo, esse ano, né, a gente tem duas coisas que têm acontecendo muito forte, né? Uma foi a própria questão do entendimento desses KPIs agora para o nível de usuário, então a gente acabou tendo que fazer uma quebra um pouco maior nessa dimensão, mas usando um projeto apartado. E uma outra coisa que a gente está fazendo é aumentando a eficiência das áreas mais operacionais de finanças ou de FP&A, focando em automação de processo, de injeção de dados, de desenvolvimento de dashboards e reports automatizados, para que eles consigam fazer o trabalho deles. E essa aí é mais ou menos as tarefas, né, os projetos que a gente acabou fazendo. Pensando em stack, tá? Eu acho que eu particularmente, eu usei todos esses e hoje o que eu mais estou usando é Lambda, Clojure e coisas na AWS, mas eu tenho Analytics Engineers no meu time que estão extremamente focados em Scala, Spark e assim vai, né? Então vai depender muito do teu momento de carreira e projeto, né? E eu queria perguntar para a Rina, aproveitar para ela dar a ideia de controladoria, como que é lá. Perfeito. Então, eu sou parte do time de plataforma de controladoria, né? E como o próprio nome já sugere, a gente está bem perto dessa parte de plataformização. Nós damos bastante suporte para o pessoal do time de controladoria, que é um time que tem como uma das tarefas principais fazer a geração e a entrega de alguns reportes regulatórios. Então, é super importante que a gente consiga sempre estar alinhado com esses analistas de negócios sobre quais regras eles precisam, né, quais dados eles precisam para alimentar esses reportes regulatórios que serão gerados com frequência para serem entregues ao Banco Central. Então, a gente utiliza esse conhecimento na parte de tecnologia, na parte de dados, para conseguir transformar essa informação em datasets, em tabelas mesmo, que possam entregar esse valor final para o time de controladoria. E outra tarefa que é bastante comum no nosso dia a dia, na nossa rotina, é a parte de automatizar alguns movimentos, né, como, por exemplo, movimentos contábeis, que anteriormente eram feitos por profissionais que utilizavam planilhas para fazer isso, só que acabava sendo um processo muito repetitivo, né? Então, toda vez eles tinham que ir lá fazer o mesmo processo, e até mesmo em questão de conhecimento, isso não agregava muito para eles, né? Então, quando a gente conseguiu entender como que funcionava esse processo, como que a gente poderia automatizar isso utilizando o nosso conhecimento na tecnologia e poder automatizar tanto a geração dos dados quanto também a alimentação desses sistemas, a gente também consegue entregar mais valor para a empresa e mais valor para essa pessoa que antes gastava um tempo considerável fazendo coisas repetitivas, que agora pode investir em tarefas que agreguem tanto mais para a empresa quanto para o conhecimento desse profissional. E aí, uma pergunta que nos fazem com muita frequência, né, quando a gente fala sobre essa questão de cada um estar em contextos de negócios diferentes, às vezes tem rotinas diferentes, é como que mesmo assim a gente consegue manter a sinergia entre os Analytics Engineers, né? Então, para isso, a gente queria apresentar para vocês o nosso TGIF, que ele vem mesmo da sigla do inglês, o Thanks God It's Friday, que se a gente traduzir para uma expressão em português, seria o nosso equivalente ao sextou. Então, o que rola nesse evento, né? Durante o TGIF, que acontece semanalmente às sextas-feiras, nós temos um espaço de apresentações, onde pessoas do nosso próprio chapter, de Analytics Engineer, mas também pessoas de outros chapters, como, por exemplo, engenheiros de software, pessoas que atuam mais com a parte de segurança, com a parte de diversidade, pessoas podem trazer projetos e apresentar para nós. Também temos um espaço de demos de ferramentas e frameworks que são desenvolvidos internamente. Então, a gente consegue ter esse espaço para conhecer o contexto em que essas ferramentas foram criadas, quais problemas elas chegaram para solucionar e como que a gente pode começar a utilizá-las dentro do nosso contexto diário. E um dos pilares que a gente tem dentro do nosso chapter é a parte de compartilhar conhecimento.
Então, vocês viram que a gente está presente em diferentes times, em diferentes contextos. Então, aqui é um espaço que a gente tem para conseguir entender como que cada um trabalha, quais foram as tarefas que eles estão desenvolvendo. E isso é muito legal, porque a gente consegue muitas vezes entender como que aquela solução pode ser escalável, se a gente pode fazer o reuso dela em algum outro caso de uso mais específico, e a gente é sempre muito aberto a feedbacks, então a gente leva as coisas, as tarefas, a gente compartilha, e a gente sempre gosta muito de receber feedbacks, entender como aquilo poderia ser melhorado, às vezes outra pessoa já fez algo parecido, como que a gente pode fazer algo mais genérico para sempre estar reutilizando, independente do time em que estamos localizados, e bem relacionado com isso, durante a parte da tarde do TGIF, nós temos um espaço para desenvolvimento de projetos internos, que nada mais são oportunidades de melhoria que a gente enxerga com base na nossa rotina. Então, se a gente vê que tem algum processo que ele está começando a ficar um pouquinho burocrático, tem alguma dor que é frequente para os nossos usuários finais de dados ou até mesmo para nós, a gente consegue desenvolver projetos, propor isso para o Chapter de Analytics Engineer, e aí a ideia é que um grupo de pessoas comece a fazer o desenvolvimento, e isso depois se torne uma ferramenta que toda empresa possa fazer o uso dela. Então, para ficar um pouco mais claro, quais os tipos de projetos internos que nós já desenvolvemos durante os TGIFs, a gente trouxe aqui 6 exemplos, mas esse aqui não são todos, desde o nascimento do nosso chapter, né, que como a Ade comentou, foi lá no final de 2018, a gente já teve cerca de 30 projetos desenvolvidos aqui dentro, então lembrando que o TGIF é um evento que acontece apenas uma vez por semana, então vocês podem ver que a gente tem utilizado muito, de forma muito produtiva esse espaço. Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui é um projeto de governança de dados. Então, existe a necessidade, né, de muitos times do Nubank, às vezes, utilizarem o mesmo tipo de dado. E aí, no passado, existia uma dor de que um time X precisava de um dado Y. E aí, quando eles procuravam esses dados, eles achavam uma tabela, mas que foi criada por um outro time. E aí ficava uma certa dúvida de, será que esse outro time está fazendo a manutenção desse dataset? Será que os dados estão atualizados? Será que tem regras de negócio que são diferentes de um time para o outro? Então, às vezes, as pessoas acabavam criando tabelas novas. Então, isso ficava muito difícil de gerenciar. E aí, por isso, nós criamos esse projeto que auxilia na governança de dados por meio da criação de um conjunto de datasets que sempre possuem um time por trás, sempre dando a manutenção, sempre mantendo eles atualizados e bem documentados. Então, isso cria uma confiança nos nossos usuários finais de que aquilo pode realmente ser utilizado como uma fonte de verdade. O nosso próximo exemplo é uma ferramenta de arquivamento automático de datasets. Isso foi uma necessidade que a gente viu que era bastante presente dentro dos times. Então, em vez de cada pessoa que precisava fazer o arquivamento ter que gerar uma lógica nova, a gente centralizou isso dentro de uma única ferramenta. Então, quando a pessoa precisa dessa função, ela somente recorre a essa ferramenta e ela já consegue fazer esse arquivamento. O próximo item que nós temos é uma ferramenta que calcula a diferença entre data frames. Então, às vezes, a gente precisa refatorar alguma tabela que não está sendo gerada da maneira mais eficiente possível. Então, a gente desenvolveu uma ferramenta que auxilia nisso, né? Ele pega 2 tabelas e consegue comparar se a quantidade de linhas que está sendo retornada é a mesma, ou se é diferente, se as colunas são iguais, ou se elas possuem algumas diferenças, quais são os tipos de dados. Então, fica bem mais fácil da gente observar se o resultado final sendo atingido é o mesmo que a gente tinha anteriormente. O próximo ponto é o que a gente vai conhecer na última talk de hoje, que é um sistema para criação de alarmes e controle usando dados, e com isso a gente conseguiu entregar muita autonomia para as pessoas de cada um dos diversos times que temos aqui dentro do Nubank. Então isso foi bem legal, porque cada um pode criar seus próprios alarmes e controles de acordo com as regras de negócios que cada time conhece melhor. O próximo ponto é sobre a classificação de dados, que é muito ligada com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente tem esse sistema para conseguir classificar quais dados são sensíveis, quais não são, e classificar utilizando algumas tags, né, algumas etiquetas que conseguem descrever melhor o que aquele tipo de dado representa para nós. E o nosso último exemplo que trouxemos para vocês é uma ferramenta que traz informações sobre datasets. Então,
ele consegue falar para a gente uma estimativa de custos, né, que está sendo feita com a geração daquele dataset, com a escrita daquela tabela. Ele também mostra, né, quando a gente tem um escopo de um time fechado, quais foram as tabelas novas que foram geradas desde o último relatório. Então, isso é bem bacana, porque nos ajuda muito na questão de ownership dos dados que a gente está gerando, né? Então, fica bem mais fácil da gente entender como que os dados que nós geramos anteriormente estão indo, se nós precisamos tomar alguma ação sobre eles e tudo mais. E, bom, para que tudo isso seja possível, né, nós precisamos, é claro, de pessoas que fazem parte do nosso chapter de Analytics Engineer. Então, aqui a gente queria mostrar para vocês um pouquinho da carinha do nosso chapter. Então, no próximo slide aqui, a gente tem a carinha de cada um dos 68 Analytics Engineer que hoje compõem o nosso time. O nosso chapter ele cresceu muito realmente desde o início do chapter, né, lá no final de 2018. Esse ano a gente praticamente dobrou de tamanho. Nós temos ainda pessoas que vão se juntar a nós nos próximos dias e, além disso, nós temos vagas abertas, então, para quem tiver interesse aí, né? Nós estamos nos mais diferentes contextos de negócios, nos mais diferentes times, sempre focados em entregar valor para que os nossos usuários finais consigam utilizar dados para tomar decisões de negócios. E hoje é bem legal que a gente está localizado nas mais diferentes regiões do Brasil e com a visualização, né, de como a gente conseguia entregar valor para cada um dos times em que estamos presentes. A gente teve uma expansão bem recente e hoje nós temos Analytics Engineers presentes não somente no nosso escritório do Brasil, mas também no escritório tanto do México quanto da Alemanha. E a gente perguntou para cada uma dessas pessoas, né, como que elas enxergavam o dia a dia, né, aqui dentro do Nubank, como que elas viam o trabalho de Analytics Engineer dentro do Nubank. E a gente fez um formulário anônimo, né, para as pessoas falarem um pouquinho sobre o dia a dia delas. E as palavras aqui que estão em maior destaque são palavras que foram citadas com mais frequência. O pessoal falou bastante sobre a questão de ser desafiador, que está muito aliado com o crescimento do Nubank, que foi super rápido e que continua crescendo muito rapidamente. E se vocês lembram mais ou menos da nossa visão e da nossa visão, a gente precisa sempre estar trabalhando, porque mesmo com esse crescimento, né, e os dados cresceram na mesma velocidade, a gente consiga estar entregando esse valor de permitir sempre que qualquer time de negócio consiga utilizar dados para realizar as suas funções, né? Então, surgem desafios diariamente e a gente sempre está procurando as melhores soluções para continuar entregando o que a gente deseja como valor. O pessoal também citou aqui sobre ser um ambiente gratificante, um ambiente colaborativo, e isso está muito aliado com a questão da gente sempre estar compartilhando conhecimento, a gente sempre incentiva que as pessoas estejam pareando, que as pessoas estejam abertas a feedback, que elas consigam contribuir em conjunto. Então, isso é muito bacana, porque ajuda o chapter a crescer como um todo, né? Todo mundo se ajuda e todo mundo cresce junto. E aqui o pessoal também comentou que é um ambiente muito divertido. Então, apesar de hoje, né, nós estarmos distantes, muitos de nós não conhecem uns aos outros pessoalmente, né? A gente valoriza muito esse espaço de ter um ambiente onde a gente consiga interagir uns com os outros, um pouco fora também do âmbito profissional, né? Então, a gente procura estar fazendo coffee breaks com frequência, para que a gente consiga trocar uma ideia sobre qualquer outro assunto, que a gente consiga tomar um café junto, apesar da distância. E como a gente passa uma boa parte do nosso dia no trabalho, faz muito sentido que a gente consiga construir uma relação menos formal, né, com esse pessoal, que a gente não tenha que ficar naquele ambiente rígido, que a gente possa estar sempre conversando com as pessoas de uma maneira leve, né, de uma maneira amigável. E um outro ponto que a gente quis perguntar também para o nosso chapter é quais as tecnologias que a gente utilizava antes de vir aqui para o Nubank, né? Hoje nós temos pessoas que não trabalhavam com tecnologia antes, mas para aquelas que já tinham uma experiência prévia com isso, a gente perguntou. E se vocês lembram um pouco daqueles slides que possuem a nossa stack, vocês podem ver aqui que acho que é apenas o BigQuery que está mais em destaque. E aí a gente vê que o Python está bem grande aqui, então muitas pessoas trabalhavam com o Python hoje,
com o Python antes de vir para cá, e justamente é uma linguagem que não faz parte, né, da nossa rotina. Então, a gente quer contratar pessoas que estejam dispostas a aprender, né, as tecnologias que nós utilizamos. A gente não espera contratar pessoas que tenham 100% aquela experiência completa, que precise saber cada uma das tecnologias que nós usamos aqui dentro. Então, inclusive, nós temos um período de onboarding que é bem bacana para quem entra, para quem se junta ao nosso chapter, e durante esse período de onboarding a pessoa possui alguns treinamentos, tanto técnicos quanto práticos também, para que ela consiga se sentir mais confortável, entender como que vai ser os próximos dias dela dentro aqui do Nubank, e apenas quando ela se sentir confortável que ela passe realmente a atuar dentro do escopo do time em que ela foi alocada. Bom, então, para a gente encerrar essa palestra, a gente queria estender um convite aqui para vocês, que se vocês gostaram de conhecer o nosso chapter, se gostaram de entender como que a gente trabalha, a gente tem aqui 2 QR Codes. O primeiro deles direciona para um artigo que fala sobre como que é o nosso processo seletivo. Então, tem cada um dos passos e vocês podem ver como se preparar para isso. E nós temos o outro QR Code que direciona para a página que tem as vagas abertas, tanto do nosso chapter quanto de outros chapters também, para quem tiver o interesse. Então, fica aí o convite, né, para quem tiver o interesse. E aqui eu encerro a nossa primeira talk do nosso primeiro meetup. Espero que vocês tenham gostado, né, de conhecer um pouquinho sobre nós. A gente tem um espaço, né, para tirar dúvidas ao final do evento, então fiquem à vontade para mandar seus questionamentos, dúvidas, coisas que não ficaram muito claras. E muito obrigada pela atenção de vocês. Nós vamos ter aí mais 2 talks que estão super bacanas também. Então, continuem aí com a gente.